Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas, estudando o livro Mulheres com Espadas, Como Carregar a Sua Cruz, como uma heroína, da Alicia Beverly, da editora Chara. Hoje nós estamos, então, no nosso áudio 18, entrando no capítulo 10, Espadas de Luz, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. No mundo real ainda não existe uma espada de luz, exceto as de laser. Contudo, no universo de Star Wars existe um elemento futurístico que eu gostaria de pegar emprestado: o sabre de luz. Essa arma liberta o que ela ilumina. Jesus é a luz no final de um túnel muito longo e escuro, e quando o vemos, somos como ele. A visão que temos nessa esfera limitada pelo tempo é, na melhor das hipóteses, vagamente iluminada, limitada e distante. Mas quando a eternidade por fim superar o tempo, veremos plenamente, face a face, em uma esfera sem sombra. Isso significa que agora não conseguimos ver o quadro geral, contudo nunca foi tão importante observarmos ou discernirmos exatamente o que de fato vemos. Como diz o ditado, existe mais do que os olhos podem ver, então precisamos de uma espada de luz e discernimento. Consigo ver mais coisas quando os meus olhos estão bem abertos do que quando pisco. Frequentemente as coisas que vejo quando não estou predispostas a ver apenas o óbvio são as mais confiáveis. Vivemos em uma era que está gerando expectativas e advertências. Vivemos em um tempo em que a luz é nitidamente realçada em meio à espessa escuridão. Ao longo do Novo Testamento, os crentes são advertidos de que os últimos dias na Terra serão repletos de ofensa, falso ensino e tudo aquilo que promove engano. Paulo descreve nossos dias a Timóteo desta maneira. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma da piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3:1. Se Timóteo precisava saber qual seria a nossa situação atual há 2000 anos, imagine o quanto nós hoje precisamos ter uma consciência clara do tempo em que vivemos. Note que Paulo não diz que nossas dificuldades serão causadas pelo colapso econômico, pelos terremotos e pelas guerras. A situação em que está a Terra, suas nações e suas instituições financeiras não é o que causa tensão em nosso tempo. Nossa luta nasce das sombras que dominam o coração humano. Entremeadas nas narrativas ao longo do Novo Testamento, estão advertências para estarmos atentos, tomarmos cuidado, vigiarmos, estarmos em guarda, estarmos alertas e darmos atenção especial à palavra de Deus e à sua doutrina. Não apenas somos alertados contra falsos mestres, mas somos avisados sobre o perigo de enganarmos a nós mesmos. Contudo, viver com medo constante do engano irá da mesma forma conduzi-la à estrada errada. Viver com medo leva a decisões terríveis, porque o medo é um péssimo conselheiro, a não ser que se trate do temor do Senhor. Deus nunca deu a você um espírito de medo. Ele deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esse dom do espírito tem exatamente as 3 qualidades que você precisará para caminhar em discernimento e empunhar a palavra de Deus de maneira apropriada. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina nossas veredas enquanto julga nações, com toda a certeza quanto sonda corações. Sem a luz da palavra de Deus, estaremos todos andando em círculos em meio à escuridão, com medo do que não podemos ver. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Amo a imagem capturada neste versículo. À medida que desvendamos ou espalhamos a palavra de Deus como se ela fosse um mapa do tesouro, ganhamos perspectiva e discernimento. Outras versões da Bíblia usam os termos explicação, ensinamento e abertura. Sem o discernimento da palavra de Deus, é fácil confundir um inimigo com um amigo e o passado de alguém com o seu futuro, porque um ambiente tomado pela escuridão distorce a nossa perspectiva. Mas quando a luz é trazida à situação, você vê o que realmente está diante de você.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Portanto, nosso temperamento deve ir muito além do que pode ser visto. Isso significa que nossas reações emocionais involuntárias devem ser fortalecidas. Qual a utilidade de braços musculosos que seguram uma espada na garganta de um aliado ou pernas fortes que defendem o campo errado? Não somos nada se o nosso coração e a nossa alma não deixarem na mão, se apenas nossas forças alcançarem o sucesso. Enquanto estudava a arte da esgrima, aprendi que bons esgrimistas conseguem prever o que irá acontecer. Eles sabem instintamente o movimento que o oponente fará, e eles se posicionam para contra-atacar. No versículo a seguir, Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto e deu a ela a responsabilidade de reafirmar o seu amor por um irmão que antes havia sido disciplinado, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2:11, derrotando os desígnios de Satanás. A que se destinam os desígnios de Satanás? A nos afastar de Deus e nos separar um dos outros por meio de táticas de isolamento, culpa, julgamento, vergonha e dúvida. Nós contra-atacamos com amor, poder e equilíbrio. Primeiro o amor, e também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Filipenses 1:9. Onde o amor é sufocado, as trevas do engano abundam. Onde o amor floresce, o conhecimento e discernimento aumentam, e proporcionalmente. Posso honestamente dizer que nunca vi alguém trazer conhecimento e discernimento para a minha vida sem primeiro me amar. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, e aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. É muito simples o óbvio. Vive na escuridão, o amor vive na luz. Os que odeiam tropeçam à medida que caminham na escuridão, sem ter mínima ideia do lugar para onde estão indo, porque estão cegos, levados pelo próprio engano. Os que amam caminham na luz, sabem para onde estão indo e chegam lá sem tropeçar. Nessas áreas que exigem delicadeza de intuição, as mulheres levam vantagem. Uma maneira de que as filhas de Deus expressam sua essência intuitiva e manter o equilíbrio no que tange o discernimento é na prática do amor. Então aqui estão alguns treinamentos para exercitar o discernimento. 1 Coríntios 13, 4-7. Primeiro, o amor não reage, ele é paciente e gentil. Segundo, o amor não contabiliza os pecados passados. 3. O amor confia em Deus, então ele permanece. 4. O amor celebra a verdade. 5. O amor não leva em conta o passado. 6. O amor busca o melhor. E 7. O amor se estende em direção ao futuro. O segundo passo é a autoridade de poder. Não existe autoridade sem poder e não há poder legítimo sem autoridade. No fim, ambos são dons de Deus. Para compreender a ambos, você precisa saber qual a posição que ocupa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9.